Olá, tudo bem? Eu sou a Marília Lunardelli Benatti. Sou fonoaudióloga, formada há 13 anos, sou especialista em motricidade orofacial, faço também atendimento clínico, mas hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas dicas, algumas técnicas sobre oratória, mais relacionado à parte da fono, da fala, da respiração. O que é a oratória? A oratória, ela nada mais é do que a arte, né? De falar em público. Ai, mas é uma arte, é um dom. Não, não é um dom. Ele exige treinamento. Não é um dom que você nasce com ele, mas você tem que treinar e tem que lapidar. Por isso que estamos aqui para te ajudar. A palavra oratória, a palavra vem do termo orar. Quando nós vamos orar, a gente volta a atenção para si, para nós. Então é isso que a gente tem que fazer. Como que eu estou transmitindo essa minha fala, essa mensagem, esse conteúdo? Olhar para si. É perceber a comunicação no dia a dia. Como que eu lido com meu funcionário, com o meu cliente, com a minha plateia, com os meus alunos. Não só para a gente usar a voz em público para dar uma palestra ou uma aula, mas para você vender o seu produto. Como que você vai transmitir essa mensagem para o seu paciente, por exemplo, para o seu cliente? Você é um vendedor, né? E existe uma diferença crucial entre o falar em público, falar para uma plateia de muitas pessoas, ou falar para uma autoridade. A comunicação, ela requer que a gente transmita, né? Comunique a ação. Então, tem uma ação nessa comunicação, nessa fala, né? E a gente usa muitos gestos, as entonações, né? Uma musicalidade, uma postura corporal. Se eu chego para você falando, ombro caído, Tem gente que carrega uma tristeza na alma, parece. E a gente tem uma aura também. Então, a gente tem que sempre que transmitir nessa comunicação uma coisa boa. Nós vamos falar para um público, a gente tem que estar com o ombro aberto, a gente tem que estar de bom humor, a gente tem que estar feliz para você transmitir aquilo para aquela pessoa. A partir do momento que você dá um sorriso, você recebe outro. Então, quando você é receptivo com alguma pessoa, ela também será contigo. O nosso corpo, ele fala muito. Nosso corpo fala. Muito fala. Nosso corpo fala. A gente transmite com o corpo, né? Vocês estão me entendendo? Falar não é só boca mexer e sair palavrinhas, não. Isso não é só isso que é falar. A gente transmite muita coisa daqui, do nosso corpo. Se o corpo fala, eu sei o meu conteúdo, eu sei o que eu quero dizer, o conteúdo é meu, eu sei o que eu vou dizer, você não. Por que que eu não consigo transmitir isso para o interlocutor? Eu sei o que eu quero falar, eu tenho o dom da fala, mas ele não me compreende. Por quê? Nós temos que ter uma consciência da nossa comunicação. Como que os outros me veem? A comunicação reflete a nossa imagem. Nós carregamos muitas coisas emocionais, psicoemocionais na nossa fala e no nosso jeito de lidar. Existem pessoas de voz mais infantilizada. Oi, bom dia. Oi. Ai, bonitinho, pequenininho, inho. Existem pessoas que têm uma impostação diferente, uma forma de lidar com as pessoas, aonde você coloca o braço. Isso, você está carregando características próprias, tá? Características suas. E quem está te ouvindo, pegou. Na hora. Algumas pessoas, vou dar um exemplo, eu tenho uma voz mais grave, uma voz mais grossa, eu não sei falar baixo, isso é uma característica minha.
Ah, você é tímida? Em alguns momentos, mas na maioria das vezes não muito. Isso é meu, isso me pertence. Mas a gente tem momentos de nervosismo, momentos de timidez. Mas, no modo geral, essa é o jeito que a gente é o jeito que eu sou. Essa é a minha voz. Eu posso fazer algumas coisas para mudar a minha voz? Posso. Existem técnicas de abaixar a laringe, erguer laringe, para a sua voz ficar mais grossa, mais fina, mas vai perder sua característica, sua essência. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E os pesquisadores chegaram à conclusão, descobriram que 55% da comunicação está na expressão corporal, ou seja, na comunicação não verbal. 38% na expressão verbal e 7% no conteúdo. Ah, mas então tanto faz eu falar qualquer coisa, se eu me expressar bem, eu já vou cativar as pessoas? Não. Uma coisa puxa a outra, uma coisa está engajada com a outra, como uma engrenagem. É um contexto. Não adianta você chegar num público para falar coisas que não vão interessar, né? Mas você começa a transmitir uma imagem e prender a atenção do outro quando você tem gestos, um olhar direcionado para aquela pessoa. De nada me adianta eu estar gravando e eu estar olhando para o chão, ou eu estar dando uma aula, meus alunos estão ali, mas eu estou nervosa. Eu não consigo olhar para eles. Mas eu sei o que eu quero dizer. Mas eu estou nervosa. Não. Nada adianta. Você tem o seu cliente, você vai vender um produto, mas você não consegue olhar para ele. Olha para ele, mostra o que você vende. Passe confiança e credibilidade naquilo que você está fazendo. Aí, depois vem o conteúdo, você já sabe o que você vai dizer. Se eu não tiver uma boa forma de explicar o meu conteúdo, eu não vou ter uma eficácia, né? O domínio do conteúdo é seu. Ninguém mais além do que você sabe o que você quer dizer. A fala é sua, o conteúdo é seu, é você que sabe, não sou eu. Ah, mas eu vou apresentar uma tese, eu vou apresentar minha monografia, o meu TCC e a minha banca de professores, né, vão estar lá e eles sabem o meu conteúdo. Sim, eles sabem, mas eles não sabem a forma como você vai passar isso. Eles sabem o conteúdo. Ah, mas eles dominam mais do que eu. Você estudou, você fez o seu TCC, você fez a sua aula, você está vendendo o seu produto. Então é você que sabe o que você tem como você vai expor isso. A maneira como nós expomos, né, esse conteúdo, a gente vai gerar os resultados, né? Nós vamos colher os resultados. Então tá, o que eu posso fazer para mudar? Quais recursos que eu uso? Eu tenho a fala, eu tenho a respiração, eu domino o conteúdo. Como que eu vou usar a meu favor? Muito bem, eu gosto de falar, não tenho vergonha, tenho uma voz linda, eu sei o que eu quero dizer, mas eu tenho cansaço, eu canso em falar. Eu falo algumas coisas e aí já vai me cansando. E essa questão de você ficar ofegante, você tira o foco da sua mensagem, do que você quer dizer, do seu conteúdo. Porque a pessoa que vai estar te ouvindo fala assim, nossa, a pessoa está correndo ou está falando, né? Por isso que eu vou falar agora para você sobre respiração. Fundamental na nossa fala. Fundamental. O que acontece com a respiração? A gente em repouso, nós devemos respirar pelo nariz. A maneira correta. Boca fechada, respirando pelo nariz, língua no céu da boca. Ó, percebe você como é que você tá. Tá sentado, né? Como é que você tá agora? Onde tá a sua língua? Pois bem, o ideal é respirando pelo nariz, a língua acoplada no céu da sua boca, os lábios vedados, porque você tem todo um tônus muscular, uma tensão
normal, que a gente chama de normotenso, uma musculatura normotensa, né? Que a gente não quer nem tensionar e nem deixar flácida. E nós temos 3 tipos de respiração: a nasal, a oral e a mista. Respiração nasal quando nós estamos em repouso. É muito difícil eu estar falando e respirar pelo nariz toda vez que eu tiver que puxar o ar. Não dá, não fica viável. Na nossa comunicação, nós usamos a respiração mista. O que acontece, que não é o foco hoje do nosso assunto, são os respiradores orais, que mesmo em repouso estão aqui, com a boca aberta. Isso muda toda uma postura, né? Se você às vezes vai usar da sua fala e você é um respirador oral, opa, vamos lá, procure uma fono, procure alguém para te ajudar, né? Porque isso vai te causar mais cansaço, aquilo que eu já falei, mas esse não é o foco. Então vamos lá, sobre a fisiologia, vou dar só uma pinceladinha, tá, gente? Por que a gente é melhor respirar pelo nariz? Pelo nariz o nosso ar entra filtrado, aquecido e umedecido, né? Nós temos os pelinhos do nariz que vão filtrar o ar que tem as bactérias, que tem as sujeirinhas. Aquecido, quando a gente está falando bastante, a nossa voz, como a gente puxa o ar pela boca, isso acaba ressecando mais. Por isso que a gente toma uma água. É fundamental a hidratação enquanto a gente está usando a voz. Fundamental, tá? Então o ar ele entra aquecido e umedecido e filtrado, certo? Existem 3 modos também de respiração. Ela pode ser superior, abdominal ou acosto-diafragmática. Agora eu vou falar das 3. A superior, quando a gente respira tem uma respiração mais superior, a gente move muito isso aqui, os ombros. Então é aquela pessoa que respira, ela tá tensa. Isso causa uma impressão de tensão. Aquela pessoa tá nervosa. O ombro tá colado com a orelha, não é brinco, né? Então, vamos relaxar. Isso aqui chama cintura escapular da gente. Ela tem que estar relaxada, que eu vou falar mais pra frente, tá? Mais sobre isso. Agora a respiração. Isso aqui tem que estar relaxada. Então, essa respiração superior, ela dá um aspecto, uma impressão para o seu interlocutor de que você está tenso, né? Com os ombros altos. A respiração abdominal é a do bebê. É a que nós nascemos sabendo fazer. É a do relaxamento, é a que quem faz yoga vai saber do que eu estou falando. É aquela respiração que dá a barriguinha, ó. Aqui, ó. Você vai inflar. Isso aqui, a hora que você coloca a mão, você consegue sentir. Faz isso daí aí onde você está agora. Fica em pé. Levanta, fica em pé. Ninguém está te vendo. Coloca a mão. Respira, ó. Sua mão movimenta, porque essa barriga vai e vem. Você está inflando o seu abdômen, por isso que chama uma respiração abdominal. Mas eu vim falar da respiração costo-diafragmática. Nós temos o diafragma, que é um músculo que fica aqui em cima do nosso estômago, né? Um músculo bem fininho. Ele fica aqui. Costo por quê? Vem das costelas. Mulheres que usam roupas justas, apertadas, vestido de festa, você está numa festa, num vestido apertado, você tem que estar com a barriga murcha, você tem que conversar. Então, mulher talvez até consiga essa técnica mais fácil. Eu vou fazer exagerado, tá? Para vocês perceberem o que eu estou dizendo. O que é essa respiração? Eu preciso murchar minha barriga, não muito. Uma tensão confortável. Então, eu vou murchar minha barriga e eu vou jogar o ar para as costelas. Eu estou exagerando, tá? Olha como a costela abre e fecha. E a sua barriga mantém uma certa tensão. Por que essa certa tensão? Para você jogar a força que você precisa aqui e não aqui. Tá vendo como a respiração é importante na sua qualidade vocal, na sua qualidade do discurso? Você vai apoiar na musculatura do abdômen, mas você vai inflar isso aqui. Seus ombros não crescem, sua barriga não vai para frente. Porque se a sua barriga vai para frente, seu abdômen está distendido.
E a gente tem que estar sempre murchando um pouquinho a barriga, certo? Um outro fator muito importante é a velocidade, é o ritmo de fala, a extensão do seu discurso. Frases curtas, objetivas, a gente tem que ser claro, conciso e respirar. Senão você desembesta, fala emenda uma coisa na outra, igual aqueles narradores de AM, né, de futebol. Tem pavor daquilo. Eles não respiram. Eu falo, cadê? Deve estar com um cilindro de oxigênio, não é possível. O pulmão dele é desse tamanho. A gente tem que ser conciso na nossa informação. Você quer vender um produto, você vai dar uma aula, você tem que passar a sua informação. Você tem que ser direto e reto, certo? Como? Frases curtas e objetivas. E nesse meio tempo, você vai respirar. Você vai respirar, você vai fazer a pontuação. Nós, na fala, no discurso, a gente respeita a pontuação. Não é só na escrita, tá? Uma fala muito rápida, você acaba engolindo letras, algumas palavras, e transmite o quê? Uma euforia, uma perturbação. Aquela pessoa ansiosa que fala muito rápido, você fala, misericórdia, eu não consigo acompanhar. O cérebro do outro não acompanha. E sim, existem pessoas que elas têm um tempo de latência, de compreensão mais lentos. Nem todas as pessoas estão na mesma velocidade que você. Assim como se você fala muito devagar. Aquela fala lenta. Sabe, vó, quando você vai na casa da sua avó? Oi, vó, tudo bem? Então, meu filho. E ali ela começa. Aquele lá, que você fala misericórdia. Vai dando sono e ela não sai daquele assunto. Isso também prejudica o seu discurso. Foi o que eu falei, a gente tem que ser claro e objetivo. Não numa velocidade acelerada e não muito lento. É o meio termo. Para tudo na vida a gente tem que ser o meio termo, né? Para tudo. Nem lá, nem cá. Um outro fator muito importante também é a intensidade da sua voz. Como você vai usar essa voz? Se você está falando para uma pessoa, naturalmente você vai conversar com ela, né, num tom de voz mais baixo. Isso tem tudo a ver com o ambiente que você está, dentro de uma sala, talvez com o seu cliente, ou dando a sua aula, depende do número de pessoas que ali estão. O falar muito alto e o falar muito baixo, mais uma vez os dois extremos, não é muito legal. O falar muito alto, tem gente que se incomoda. Eu falo alto, mas eu me incomodo com pessoas que falam alto. Principalmente se o tom de voz é muito agudo, é muito fino. Atenção para isso. Aquela voz fina, muito fina, ela carrega, né, naquela sonoridade que o outro percebe, uma certa irritabilidade. Ah, eu tenho voz fina, então eu sou irritável? Não. Você tem que saber usar a sua voz, se ela é desse jeito. Sons muito agudos, sons muito finos, geralmente nos incomodam. Sons mais graves, mais grossos, vamos assim dizer, o tom, incomodam menos. Então, o falar muito alto e o falar muito baixo, esses dois extremos, a gente tem que estar sempre ponderando, dependendo do lugar onde você está e para o número de pessoas que você está falando. Então tá, vou falar para várias pessoas. Mas eu me canso. Você falou lá atrás de respirar, até que eu consigo fazer aquela respiração, mas mesmo assim eu canso. Ok. Então o que a gente vai usar? Eu falei do apoio, lembra? A gente ter o apoio aqui para a gente projetar a nossa voz. O nosso rosto é uma caixa de ressonância. Sim, é uma caixa de ressonância. Existem pessoas que têm o rosto mais alongado, pessoas que têm o rosto mais braque, né, mais curtinho, né? Isso vai da etnia, da raça, né? E isso é uma caixa de ressonância, a nossa boca. Quando eu falo assim, eu estou formando, o ar, ele forma um círculo dentro da minha boca. E quando eu falo assim, ele sai mais aberto, mais amplitude, certo? Eu não aumentei meu tom de voz, não aumentei. Isso é uma caixa de ressonância. Nós temos que usar ela a nosso favor.
Então, nós vamos usar a nossa caixa de ressonância, a nossa capacidade respiratória e a musculatura das nossas pregas vocais com mais eficiência. Para quê? Para não ter fadiga, para não ter cansaço, para você não começar a ficar vermelho e ficar rouco. Você vai usar o seu apoio aqui. Eu uso o meu apoio aqui para eu projetar a minha voz, não aqui. Senão você fica com uma voz tensa para tentar gritar. Ei, você, professor em sala de aula, sabe aqueles professores meio histéricos? Ei, né? Meu Deus, a voz dessa professora enlouquece a gente. Use o apoio, você não vai ter cansaço, não vai fadigar a sua musculatura. Você vai apoiar aqui e se você gritar bastante, você pode ficar com o seu abdômen todo definido, imagina que legal. Tô brincando, isso não vai acontecer, tá, gente? Você usando todo esse apoio, né, tendo um apoio da sua fala, uma respiração adequada, então vocês já sabem que nós temos alguns componentes, né, para ter uma qualidade no nosso discurso. A respiração, né, que eu já passei o modelo, a velocidade de fala, o ritmo, a entonação, e agora vem sobre a articulação das palavras, né? Algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade em articular, que a gente às vezes até ouve falar, mas ele está falando ou ele está com a boca fechada, né? Isso é fundamental para facilitar a compreensão e principalmente quando você está num público grande, que essas palavras, que essa compreensão chegue até essas pessoas. Claro que se eu estou falando para uma determinada pessoa, eu vou usar menos apoio, porque eu vou estar falando mais baixo, e eu não vou precisar articular tanto, porque ela está de frente comigo, né? Numa mesa, Mas se eu estou falando para um público maior, é muito mais fácil que eu articule bem as palavras, porque isso vai trazer, lembra que eu falei da caixa de ressonância? Isso vai trabalhar na minha caixa de ressonância e vai levar amplitude da minha fala. Talvez aquela pessoa lá no fundo não está te entendendo direito por algum motivo, porque tem alguém conversando do lado, sei lá, mas ela está vendo você falar e isso facilita na compreensão. Talvez uma leitura labial ou um fechamento, né? Ela ouve parte da sua palavra, ela consegue compreender, certo? Então, para a gente ter uma articulação, uma dicção, né? Vamos assim dizer, dicção ela é mais senso comum, né? Nós vamos relaxar, respirar e articular. Agora eu vou passar algumas técnicas para vocês sobre isso. Todos os sons, eles têm um ponto e um modo articulatório, certo? Vamos lá, o F e o V. Dentro da fono, né, da fonética, da fonologia, a gente não usa F e V. A gente usa o F e o V. Eles são no mesmo ponto. F, V. Mesma coisa. Agora eu vou fazer sem som. Eu sei o som que eu estava querendo fazer. Para vocês, né, às vezes, né? O que difere? A sonoridade. O F não tem som, não tem vibração de prega vocal. O V, ele tem uma vibração. Então, é o ponto e o modo articulatório. Então, quando eu vou dizer as palavras, é interessante você articular e produzir esse som, não comer letra. Principalmente nos S's dos finais das palavras, certo? Se você começa, isso é muito importante, se você começa uma frase no plural, termine ela no plural, tá? Isso carrega também muita característica do que você está querendo transmitir. Você conversa com uma pessoa que começa a te falar errado, aquilo vai te incomodando, aquilo vai incomodando. Então, antes de tudo, corrija-se, monitore-se para falar corretamente, certo? Os S's, começou no plural, termina no plural. Isso é fundamental, isso é agradável aos nossos ouvidos. Escutar coisas erradas dói o ouvido da gente, certo? Começou no plural, termina no plural. Uma outra técnica que nós temos, antes de você começar a falar publicamente, se for para o público, não, se for para uma só pessoa, não tem necessidade, ou se você achar que deve, ok. É uma técnica tanto articulatória
quanto da respiração. É você movimentar os músculos do pescoço. Então, às vezes você está indo dar uma palestra, um curso, vai no seu carro, no caminho, alonga o músculo de laringe, o esternocleido, né, a cintura escapular, toda essa cintura escapular. Para quê? Para você relaxar. Querendo ou não, você pode carregar uma tensão. Às vezes você dormiu mal, às vezes tenso, né, apreensivo com aquele evento, sei lá, que você vai fazer. Você dormiu mal, tem uma tensão aqui, está te machucando. Alongue. Alonga, dentro do carro, no caminho, alonga de um lado para o outro, e nisso respirando, sempre, respirando pelo nariz, porque você não vai estar falando. De um lado para o outro, certo? Respirando. Uma outra técnica é a ginástica facial. Fazer careta, sim, careta. Cara de bravo, né? Caretas. Mas eu vou parecer um louco. Não, ninguém vai estar te vendo. Ou você faz dentro do carro, você faz tomando banho antes. Não precisa os outros te ver fazendo isso. Porque existem pessoas que têm uma certa dificuldade realmente nessa articulação. Então, faz umas caretas. Parece que você elimina aquela coisa que está te prendendo, parece que aquilo vai embora. Fica tudo mais leve. Um outro exercício, esse é bem legal, é um exercício de voz, certo? Mas aqui a gente vai usar mais para articulação. Chama-se humming, ou mastigação selvagem. Você vai fazer o... Tá? Como se você estivesse mastigando, boca fechada, certo? Aqui, você mexe com toda a musculatura que depois você vai usar na sua fala. Claro que a hora que você for falar, você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Mas você vai ter isso tudo muito mais solto, certo? Porque ele já vai ter ido ao extremo. Então, para você usar ele, depois ele fica mais maleável, certo? Você pode fazer o humming só com o M. E depois... Faça isso. Tem alguém perto de você? Se tiver, você fala assim, ó, é ela que mandou, tá? Faz isso. Aí você vai sentir o que eu falei há pouco sobre caixas de ressonância. Isso aqui, ó, a hora que você faz, isso vibra. Coloca a mão. Você tem som e esse ar saindo pelo nariz, tá? A hora que você for falar, principalmente, os fonemas, o M. É um fonema M, é o N, são os sons nasais que vão te ajudar. Então, você vai usar ele e a vogal depois. Olha a projeção. O apoio está aqui, não está aqui. Agora a gente vai começar a integrar, tá? A sobrearticulação também podemos treinar. Como? Você vai falar de forma exagerada, tá? Se você tem algum problema de articulação, de disfunção temporomandibular, de DTM, cuidado, tá? Isso aqui eu tô passando a técnica, mas às vezes ela não é adequada para todos. Então, se você sentir uma dor, um incômodo, um estalo, opa, não faça, né? Ou procure um profissional. A sobrearticulação. Então, o que é a sobrearticulação? Às vezes a gente vê em sites, em algumas palestras também, e põe a rolha na boca, põe o lápis na boca, põe um palito na boca. Eu não vejo essa necessidade de você colocar aquela rolha na boca. Então, o que a gente pode fazer? O falar exagerado, bem exagerado e produzindo corretamente o fonema. Você não vai falar assim depois, mas foi o que eu falei lá no começo. Ponto e modo articulatório, lembra? Que todo fonema tem um ponto e um modo articulatório? Tem. Tem algumas pessoas que têm alguma distorção do som. Então, se você produz ele de forma adequada no ponto articulatório dele, fazendo esse treino, na hora de você usar,
você já, vamos dizer assim, você já passou por aquele caminho. Depois, para você usar, fica mais fácil. Quando a gente passa pela segunda, terceira, quinta vez no caminho, já é mais fácil. Então, você exagera para depois usar ele de uma forma suave. Vibração da língua e dos lábios. Isso também a gente trabalha o relaxamento, né? E as caixas de ressonância. Não precisa ter som, tá? Você está relaxando a sua musculatura. E a sua língua. Ai, mas parece que tem hora que eu vou falar que a minha língua ela trava, ela fica dura. Puxa o ar. Solta. Solta, a sua língua ela vai vibrar. Essa musculatura ela vai soltar, tá? Para a hora de você falar um grupo consonantal, um trança, um branco, a sua língua ela já está solta, tá? Eu falei de fazer sem o som, fazer só com o ar, porque você pode, às vezes por falta de orientação, que isso é normal, você causar alguns ataques vocais. Esse tr, então não faça com som. O objetivo não é o som. Quando a gente usa a vibração com som, já é para técnicas vocais, para exercícios de voz. Não. O nosso objetivo aqui agora é o relaxamento. Então, não faça som, porque às vezes você vai estar prejudicando, causando um ataque vocal nas pregas. Isso vai ser prejudicial. Uma outra técnica, vamos lá. Girar a língua dentro da boca, de boca fechada. Um lado. Para outro lado. Você vai estar alongando também, né? Toda essa musculatura da língua e da região, né, da cavidade oral. Podemos usar também a voz salmodiada com a articulação, com a sobrearticulação. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Ou uma música. Ai, não quero falar, esse jeito parece uma doidinha. Canta uma música que você gosta. Quer rezar desse jeito? Reze. Usar essa voz, né, com entonações e você vai aproveitar e trabalhar o quê? A sua capacidade respiratória. Então, vamos lá, colocar tudo em prática que eu falei até agora. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usei ar de reserva, não precisava. Eu podia ter parado no 7, tá? O ar de reserva é aquele que você já tá te incomodando. Respira. Isso é bom para você começar a ter um feedback, uma noção da sua capacidade respiratória, a capacidade do seu discurso, um tamanho de frase que você pode ter que não te canse, para não ficar aquela frase muito curta. Mas você falou que tem que usar frase curta. Sim, eu falei, mas não frases tão curtas. E ter uma entonação nisso tudo. Talvez a música seja legal para você fazer desse jeito. Mais exagerado e a música ela tem a entonação, você faz o apoio aqui, ó, tá? Isso aqui tem que estar durinho, para você não sobrecarregar isso daqui. Uma outra maneira que eu oriento vocês é fazer uma leitura em voz alta, dentro da sua casa, tá? Lê, pega alguma coisa, lê, vai lendo. Isso vai te facilitar, isso vai tirar a vergonha que você tem de você. Certo? A gente tem uma vergonha da gente. Fala assim, eu pareço uma... Você não parece, você está lapidando, né, a sua capacidade da sua oratória, da sua fala. Fale sozinho, cante no chuveiro, não tenha vergonha de você. Se ouça. Nossa, se ouça. É grave e ouça. Gente, a minha voz é horrível a hora que eu ouço. Realmente a gente não gosta muito. Mas às vezes para algumas pessoas isso é confortável. Principalmente se o que você passar tiver de uma forma legal.
né? A sua mensagem, a credibilidade daquilo que você está falando, certo? Faça a leitura em voz alta. Às vezes até pega o papel, anda dentro de casa lendo, né? Você está falando, você vai lendo de um lado para o outro. Olha, leia, se ouça. Sempre com a respiração costo-diafragmática, tá, gente? Para você ter um apoio aqui e não aqui. Para não sobrecarregar, para não te dar cansaço e fadiga. Acima de tudo, sempre, 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 hidrate. Tome muita água, tá? Porque nós vamos, a gente fala demais, a gente puxa o ar pela boca, esse ar ele entra seco, principalmente nesses dias de verão, né, que a gente tem, que estão mais secos mesmo, a umidade do ar muito baixa. Então, tome água. Você pode estar dando um curso, uma palestra, vendendo, atendendo um cliente, não tem problema nenhum você pegar um copo e tomar uma água. Nenhum. Isso não vai passar mais ou menos credibilidade de você. Não. Né? Isso te traz até conforto, essa água. Ok? Quando você tem um objetivo bem definido, coloca toda a sua energia nele. E o resultado dessa dedicação aparece. Em nossa carreira profissional, pode acontecer o mesmo fenômeno. Se você colocar a sua energia em várias carreiras ao mesmo tempo, seus esforços acabarão se dispersando. E no final das contas, você não verá os seus esforços florescerem. Tudo na nossa vida exige esforço e dedicação. Tudo. Para você ter um corpo malhado, escultural, você tem que dar duro. Para você ser magro, a maioria das pessoas, vixe Maria, sofre que só por Deus, né? Para manter o corpinho. Tudo é fruto de esforço e dedicação. Tudo que vem de mão beijada, geralmente a gente não dá valor ou a gente não sabe como conduzir. Por quê? Porque quando a gente se dedica a uma determinada coisa, você foi se lapidando. Opa, isso está errado, então você lapidou aqui. Nossa, eu tenho que melhorar naquilo, você lapidou ali. Nossa, eu tenho dificuldade em certas coisas, eu vou atrás de uma ajuda, de um treino. O que eu quero dizer com isso? Tenha foco, certo? Estude, se dedique, treine para você fazer aquilo bem feito. Você vai ter que começar de algum lugar. Mas como é que eu vou começar? Mas eu não tenho. Mas você tem que começar. Se você não começar, você nunca vai sair do lugar. Então, treine, estude, tenha foco, usa técnica, vai se lapidando, certo? Tem uma meta a seguir, eu quero chegar lá. Aquele é o meu foco. E acredite em você, ninguém mais do que você sabe o que você quer falar, a mensagem que você quer passar, a maneira como você quer vender o seu produto. Ninguém mais do que você. Faça isso, os resultados virão.